Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenha do YouTube. Resumix, aqui você encontra os maiores títulos, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento, ideal para quem não tem muito tempo para ler o livro inteiro e para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bons estudos! Opa general, beleza? O resumo de hoje é sobre o livro Iludidos pelo Acaso de Nassim Nicholas Taleb, destacando reflexões sobre o mercado financeiro, a influência do acaso e a importância da história nas decisões futuras. O protagonista, Nero, enfrenta desafios emocionais e busca estratégias para lidar com a incerteza e as emoções nos mercados financeiros. A vida de um trader e as reflexões de Salão. O livro aborda a história de Creso e as reflexões de Salão sobre a felicidade Nero Tulip e sua transição de carreira para o mundo financeiro, o estilo conservador de Nero como trader e sua estabilidade financeira. A filosofia de trabalho de Nero e sua relação com John. Nero evita grandes riscos no trading para manter sua estabilidade financeira. Ele não se expõe a situações de perda e investe em títulos do tesouro para segurança financeira. A relação de Nero com seu vizinho John e a pressão social que ele enfrenta. Reflexões sobre o acaso e a sorte no mercado financeiro. John avalia se era menosprezado. Nero investiga regras de precedência e ciúmes. Nero reflete sobre a sorte e o risco no mercado financeiro. A natureza da probabilidade e a contabilidade alternativa. A probabilidade trata de coisas que podem acontecer no futuro, não eventos no passado. A qualidade de uma decisão não pode ser julgada apenas com base em seu resultado. A contabilidade alternativa tem consequências intelectuais interessantes e leva à formulação matemática. A influência dos cientistas na cultura de Wall Street. Crescimento da presença de cientistas em Wall Street. Diferenças entre os chefes Kenny e Jean Patrice. Reflexões sobre o acaso e a influência dos riscos na história. A distorção da mídia e a percepção do risco. Deuses ardilosos e nepotismo heróico. A influência de George Will e a distorção da mídia. O impacto do sensacionalismo jornalístico na percepção do risco. O método Monte Carlo e a matemática da probabilidade. Os gerentes de riscos precisam encontrar o equilíbrio entre a abertura para a margem de erro e a redução de risco. A existência de um gerente de riscos tem menos a ver com a redução de risco do que com a impressão de redução de risco. O método Monte Carlo é uma ferramenta reflexiva e não computacional, utilizada para simular eventos aleatórios. A importância da probabilidade e da história na tomada de decisões. A probabilidade é uma área de investigação de natureza introspectiva que afeta diversas ciências. A máquina Monte Carlo é uma ferramenta essencial para a modelagem financeira e a tomada de decisões. A história e a experiência dos outros são frequentemente ignoradas na tomada de decisões, levando a fracassos repetidos. Reflexões sobre a história e o viés retrospectivo. A importância da história e o desprezo pelo presente. O viés retrospectivo e a dificuldade de compreender o mundo. A história como ferramenta de aprendizado para decisões futuras. A importância da informação e a volatilidade dos mercados financeiros. Noticiário do mês anterior não ajudaram em nenhuma previsão para suas atividades. Dificuldade de corrigir erros do passado, como uma matrícula na academia feita para satisfazer uma resolução de ano novo. Schiller plantou sua marca com seu estudo sobre a volatilidade dos mercados, mostrando que os preços não refletem racionalmente o valor no longo prazo dos valores mobiliários. A distinção entre o intelectual científico e o intelectual literário. O palestrante lida com problemas emocionais e prefere não acessar informações, exceto em circunstâncias raras. Ele explica a diferença entre o intelectual científico e o intelectual literário, destacando a origem dessa distinção em Viena na década de 1930. O palestrante discute a aplicação do teste de Turing às avessas e a possibilidade de elaborar aleatoriamente um discurso científico. A arte da poesia e a linguagem como consolo e prazer. A poesia e a linguagem oferecem prazer e consolo. A linguagem poderosa quando se trata de oferecer prazer e consolo. A sobrevivência do menos apto à evolução pode ser iludida pelo acaso. A ascensão e queda de Carlos como trader de alto rendimento. Carlos começou a se envolver com o mercado financeiro. Carlos acumulou títulos russos e sofreu grandes perdas. John, um trader de alto rendimento, teve sucesso no mercado financeiro. A ilusão do sucesso no mercado financeiro. John perdeu 16 milhões de dólares em apenas 7 dias. A alavancagem de John resultou em perdas catastróficas. A história ilustra como traders ruins levam vantagem em termos de sobrevivência sobre os bons. A incerteza e a probabilidade na evolução e nos mercados financeiros. Seus colegas levaram as ideias um pouco longe. O debate acadêmico sobre mutações negativas e a aptidão darwiniana. A explicação sobre a mediana e a mensagem de sobrevivência na evolução. A confusão entre touro e urso nos mercados financeiros. A importância dos eventos raros no mercado financeiro. A habilidade do trader em prever o mercado é mais importante do que testes estatísticos.
A subavaliação de eventos raros no mercado financeiro pode gerar grandes lucros. A história nos ensina a evitar o estigma do aprendizado ingênuo de eventos raros. Eventos raros e a complexidade do mercado financeiro. A sabedoria popular nem sempre previne contra comportamentos inesperados. Eventos raros podem afetar o desempenho de uma carteira de investimentos. A econometria pode ser inútil na previsão do mercado financeiro. O problema da indução e a filosofia do conhecimento científico. O problema da indução é mais importante no mundo das finanças do que na ciência, devido ao conteúdo aleatório dos mercados. O empirismo extremo e a falta de estrutura lógica na inferência podem ser uma combinação explosiva. Aprendendo com George Soros e a importância da autodescoberta no conhecimento. Filosofia de Karl Popper e sua relevância para traders. Steve descia da economia, o que pode estar correto, mas não quer dizer que ele fez ação dea. Popper acreditava que qualquer ideia de utopia é necessariamente fechada por sufocar suas próprias refutações. Reflexões sobre a vida e as práticas de Karl Popper. Popper viveu isolado e dedicado ao trabalho por 50 anos. Ele era brilhante, mas autocentrado, inseguro e hipócrita. A probabilidade e a estatística são úteis, mas não devem gerenciar a vida. O efeito do viés do sobrevivente na vida de Mark e Janet. Mark estudou artes liberais em Harvard e direito em Yale. Mark e Janet vivem em constante estresse devido à comparação com seus vizinhos ricos. O livro O Milionário Mora ao Lado aborda o viés do sobrevivente e a acumulação de riqueza. A importância da sorte e do acaso nos investimentos. Os fundos de pensão e as companhias de seguro compraram o argumento de que ações sempre lucram 9% a longo prazo. A predisposição de se olhar somente os sobreviventes implica que a realização de mais alto desempenho será a mais visível. A estatística é uma faca de dois gumes e os investidores muitas vezes são enganados pelos números. A importância da probabilidade na tomada de decisões. A probabilidade de ganhar ou perder dinheiro ao tirar bolas vermelhas ou pretas é de 45% e 10,55%, respectivamente. Uma população composta inteiramente de gestores ruins pode produzir uma pequena quantidade de fichas de desempenho extraordinárias. O viés do sobrevivente e a seleção adversa são fatores a serem considerados na avaliação de investimentos. A ilusão do acaso e a garimpagem de dados. A probabilidade de eventos passados influenciar eventos futuros é consideravelmente maior do que se pensa. A garimpagem de dados estatísticos pode levar a conexões espúrias e teorias da conspiração. A comparação entre diferentes entidades pode ser ilusória devido à influência do acaso. A não linearidade da sorte e do acaso na vida. Sorte e azar não fazem diferença. Pessoas reagem de maneiras diferentes ao dinheiro. Pequena vantagem pode levar a um resultado desproporcional. Dinâmica não linear e teoria do caos. A adição de areia causa a destruição da estrutura de castelo de areia. A dinâmica não linear resulta de forças lineares exercidas sobre objetos. O acaso e a dependência do caminho influenciam resultados econômicos e sociais. A natureza da probabilidade e da decisão. A importância da progressão linear positiva na aprendizagem. A necessidade de persistência diante da falta de resultados imediatos. A influência da aleatoriedade nas decisões e na probabilidade. A influência da pesquisa comportamental na economia. Simon sugere que otimizar cada passo da vida custaria uma quantidade infinita de tempo e energia. Simon introduz o termo satisficing para explicar a ideia de parar quando se chega a uma solução satisfatória. A pesquisa comportamental revela que os seres humanos não são dotados de pensamento probabilístico e comportamento favorável na incerteza. Heurísticas e vieses. Como nossa mente processa a probabilidade. Ancoragem. A influência de números aleatórios em nossas estimativas heurísticas da disponibilidade, representatividade, simulação e afeta o impacto do ambiente evolutivo em nossas decisões e raciocínio. A importância da probabilidade e emoções no comportamento humano. A probabilidade é duvidosa e não calculável, devido à evolução fora do habitat natural. O cérebro trabalha através de pequenos trabalhos parciais e heurísticas rápidas e sujas. As emoções afetam o pensamento e as decisões, influenciando o comportamento humano. Desafios da probabilidade e da ignorância na tomada de decisões. A importância de compreender as três dimensões da probabilidade. O risco de cometer erros ao ouvir opiniões falhas e subestimar as opções. A influência da ignorância na tomada de decisões e na interpretação de estatísticas. Importância da confiança e variação no mercado de ações. A importância da variação das ações e sua máxima em abril. A influência da expectativa de vida na programação de investimentos. A importância do grau de confiança na previsão do mercado de ações. Reflexões sobre a natureza humana e a incerteza. O protagonista se considera propenso a cometer erros, apesar de sua profissão e conhecimento. Ele reconhece sua fraqueza em lidar com as emoções e a incerteza.
Reflexões sobre a necessidade das emoções e estratégias para lidar com a incerteza. Superstições e emoções no trading. O narrador tenta ajudar um taxista, mas acaba tendo um dia lucrativo como trader. Ele reflete sobre suas superstições e a influência das emoções em suas decisões como trader. O narrador discute a dificuldade de agir racionalmente diante das emoções e do ruído nos mercados financeiros. A incerteza do conhecimento e a probabilidade na história. A importância de abordar questões complexas de forma simples e não dogmática. A influência do filósofo cético Carneades na doutrina da incerteza do conhecimento. A capacidade de George Soros de rever suas opiniões rapidamente, sem dependência do caminho percorrido. O controle do acaso e a dignidade. Reflexões filosóficas. Optar por adquirir pelo preço atual é uma decisão racional. Investir emocionalmente em ideias pode ser prejudicial. Os cientistas muitas vezes atribuem seus fracassos ao acaso, em vez de reconhecerem seus erros. Estoicismo mediterrâneo e a mensagem de Cavafis. Os antigos do Mediterrâneo não acreditavam em suas preces, precisavam de receitas poderosas para lidar com o acaso. A poesia de Cavafis representa um consolo clássico para séculos de insipidez na poesia e no drama. O estoicismo se refere à dignidade e estética pessoal, encorajando a enfrentar revés com elegância e heroísmo. Conclusão final. Em um mundo permeado pela incerteza e pela probabilidade, a vida e os mercados financeiros apresentam desafios constantes que exigem uma abordagem cuidadosa e reflexiva. A história de John e suas perdas catastróficas ressalta a importância de compreender a aleatoriedade dos eventos e a necessidade de evitar a alavancagem excessiva. A reflexão sobre a influência de eventos raros nos investimentos destaca a importância de considerar todas as possibilidades, mesmo as menos prováveis. A filosofia de Karl Popper e a relevância de sua abordagem para traders ressaltam a importância da autocrítica e da abertura para a revisão de ideias, evitando a armadilha do conhecimento dogmático. A influência da pesquisa comportamental na economia e a importância das emoções e heurísticas na tomada de decisões mostram como a mente humana pode ser influenciada por vieses e crenças irracionais. Diante da complexidade dos mercados financeiros e da incerteza inerente à vida, a necessidade de compreender a probabilidade, a variabilidade e a influência do acaso é fundamental para tomar decisões informadas e evitar armadilhas emocionais. A busca pela dignidade e pela sabedoria diante do acaso e da adversidade, inspirada pelo estoicismo mediterrâneo e pela poesia de Cavafis, ressalta a importância de enfrentar os desafios com elegância e heroísmo. Em última análise, a reflexão sobre a incerteza e a probabilidade nos convida a abraçar a complexidade da vida e dos mercados financeiros com humildade, perseverança e sabedoria.